O texto que utilizaremos está em Gênesis capítulo 3. Nós leremos os versículos de 1 a 21. Gênesis capítulo 3, de 1 a 21. Se você está sem Bíblia, nós temos Bíblias para lhe ajudar, para lhe servir, para que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, de 1 a 21. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o pão, e até que te tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem nome de Eva, a sua mulher.
por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e para a sua mulher, e os vestiu. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante da narrativa da queda do homem. É uma narrativa que mostra exatamente o momento quando o pecado entrou na terra, o pecado entrou na humanidade. E nós, logicamente, acreditamos na doutrina da imputabilidade. O que é isso? Nós recebemos, de alguma forma, por descendência de Adão, que todos os homens são, essa marca do pecado, essa inclinação do pecado. Justamente por isso que o apóstolo Paulo falou, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É justamente esse ensinamento, a imputabilidade, que pouco é discutido no nosso meio. Mas a verdade é a seguinte, todos nós somos provindos da mesma árvore. Tá? Portanto, nós trazemos conosco essa marca. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, justamente para nos cobrir da nudez vergonhosa do pecado. Amados irmãos, o texto traz a narrativa da queda do homem. O pecado entrou na comunidade do Éden, trazendo uma nova realidade, trazendo também consequências abrangentes a toda a comunidade. E quando eu falo abrangentes, porque abrangeu também todos nós que viemos posteriormente. O texto mostra algumas coisas que que nos chamam bastante atenção. E eu gostaria de discutir um pouquinho com os irmãos, de apresentar, de expor aos irmãos algumas coisas e posteriormente apresentar também algumas aplicações para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. O texto diz, mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim. O que nós encontramos primariamente, irmãos? Uma tentativa, uma investida de comprometer o ensinamento de Deus em relação ao homem. Até os nossos dias nós temos enfrentado esse tipo de investida. A investida de banalizar aquilo que Deus colocou diante de nós. De ver em Deus um tirano. De ver em Deus alguém que priva, alguém que limita. Foi isso que Deus disse para você? Que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Você está privado de todo e qualquer prazer? Você está privado de toda e qualquer alegria? É a primeira investida que nós encontramos da serpente, que ali, logicamente, era o diabo, tá certo? Na figura da serpente. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E nós já encontramos aí um equívoco em Eva. E daqui a pouco na aplicação nós trabalharemos um pouco a respeito disso. Versículo 17. O nosso Deus falando o seguinte. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eva então já estava acrescentando à palavra de Deus coisas. E como isso é perigoso. Daqui a pouquinho, na aplicação, nós nos prenderemos nesse perigo de colocar palavra na boca de Deus. Colocar informações na boca de Deus. Anseios humanos que são colocados na boca de Deus. E como temos visto hoje em dia? O cito de Deus. Estava vendo ontem, determinado pregador de mídia falando algumas coisas e em um determinado momento ele disse assim, peraí Jesus, eu digo já. Como Jesus estivesse falando diretamente no ouvido dele o que ele tinha que falar.
Tenhamos cuidado. A palavra de Deus é o que temos que pregar. Nela consta tudo o que necessitamos. Nela há o suprimento de todas as nossas necessidades. Muito bem, o texto continua dizendo o seguinte, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A investida agora mexeu na soberba humana. Deus quer que você seja um alienado. Ele sabe que se você comer desse fruto, você vai ser uma espécie de concorrente dele. Você vai ter parte na glória. Você vai ter parte do conhecimento do bem e do mal. Você não precisará ser dependente dele. Aí entra a investida do antropocentrismo. Agora eu posso me garantir. Quer dizer que se eu comer do fruto proibido, quer dizer que se eu desobedecer, eu poderei me garantir por mim mesmo. Eu poderei dizer, em meu nome eu faço isso, em meu nome eu faço aquilo. Eu não dependerei mais do Criador. Aí entra a investida na soberba humana. Lá em 1 João nós encontramos esse perigo, daqui a pouquinho nós falaremos um pouco mais sobre isso. Vendo a mulher, versículo 6, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Não havia fome, não havia necessidade, havia ambição, havia inclinação para a soberba, havia ânsia por ter algo que não é necessário se ter. Hoje em dia nós também não nos apanhamos muitas vezes com esse ímpeto, com essa inclinação. Temos o suficiente, mas nós queremos ter mais. Temos aquilo que nos é necessário, mas nós queremos ter mais. E tantas vezes sacrificamos a nossa família, e tantas vezes sacrificamos os nossos filhos que amam a nossa presença, e tantas vezes sacrificamos o convívio familiar, e tantas vezes sacrificamos o fato de estarmos na igreja, e tantas vezes sacrificamos tantas coisas impagáveis que não tem preço, somente para termos aquilo que nós não necessitamos ter. Quanto mais tem, mais quer. Não importa o preço. Fome não havia, porque de todas as outras árvores eles podiam comer. Necessidade real não havia, mas havia desejo de ser mais. Se eu fizer esse curso, vai ser muito melhor para mim. Mesmo que os meus filhos sejam entregues, terceirizados em sua educação, mas eu poderei ganhar mais. Mas eu poderei comprar um bar. Mas eu poderei comprar um sítio. E o futuro? Quando você vê, quem sabe, seus filhos em caminhos tão complicados, a sua família, quem sabe, enfrentando situações tão delicadas, situações que não são resolvidas com o metal. Como você vai dizer, meu filho, é porque eu tinha que ter o bar. Meu filho, é porque eu tinha que ter a casa de pai. Eu tinha que ter o sítio. Eu tinha que ter isso. Então eu tinha que me ausentar de ti. Eu não sei porque eu estou falando isso, que não está no meu script não, mas estou falando. Mas não é verdade isso. Eu vou justificar os meus filhos isso.
Muito bem. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pecado e vergonha. O pecado nos tira da cobertura da justiça de Deus. Eles eram cobertos pela justiça de Deus. Eles não tinham do que se envergonhar. E eu acho tão bonito, porque alusivamente a essa realidade nós encontramos o apóstolo Paulo falando: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? Quem os acusará? Eles foram cobertos pelo sangue de Jesus. Eles são cobertos pela graça que há em Cristo. Eles não estão mais nus. Eles estão vestidos pela veste espiritual. A nudez traz consigo vergonha. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: de fato eu ouvi tua voz, Pai, mas eu tive que me esconder, porque eu estava nu e tive medo, e me escondi. Eles estavam certos. Eles estavam certos. Porque o pecado não se mistura com a santidade de Deus. Porque eles viram que eles estavam impuros. E Deus é santo. Nesse particular, apesar de terem errado, eles estavam santos. Eu não tive coragem de me apresentar a ti na situação. Deus esteve aqui. E o nosso Deus disse: já sei o que aconteceu. O que foi que houve? Como é que você descobriu que estava novo? Como foi que você descobriu que você era tão vulnerável? Às vezes, meus irmãos, nós só descobrimos a consequência do pecado após cometê-lo. E o pior é que as consequências são reais. Nos afastamos de Deus muitas vezes e passamos a perceber que dura coisa é viver longe de Deus. Que dura coisa é viver distante daquele que nos ama. Que dura coisa é viver distante daquele que proporciona tanta vida, tanta paz, tanta harmonia no lar. Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses. Então disse o homem à mulher: que me deste comer. Só para terminar essa rápida exposição, explanação do texto, eu me detenho aqui no versículo 17, quando Adão disse: visto que atendeste, quando o Senhor disse a Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Como é que diz lá em Romanos, né, pastor? A natureza sofre, a natureza geme, maldita é a terra por causa do pecado. Às vezes eu vejo comentários tão simplistas em relação à situação que o mundo vive. Comentários tão simplistas. Poucos dizem: vamos buscar a Deus. Alguns atribuem a condição de um, de outro, disso ou daquilo. Pecado, meu irmão. Toda essa situação, essa ebulição no mundo inteiro. A Europa está sendo invadida.
A Europa que deu as costas para Deus há anos. Que estava dentro do seu conforto econômico intocável. A Europa está assustada com os imigrantes. Aqueles que estão chegando, refugiados, buscando refúgio. A coisa é mais séria do que nós podemos imaginar. Na quarta-feira eu falava que apesar de procurar ser uma pessoa descontraída, tola eu sou. Eu tenho visto. E às vezes eu me deparo com, conceitos tão simplistas diante da realidade. Ou nós os curvamos a Deus. E com o coração quebrantado. Porque Deus conta, na verdade, conosco. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A terra toda é maldita por tua causa. E fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também corvos e abrolhos, situações difíceis. E tu comerás a erva do suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E o versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher os vestiram. E eu acho tão belo isso, porque apesar de sermos como somos, nós ainda encontramos um Deus que nos veste, que nos dá acolhimento. Meu filho, você é tão infiel. Meu filho, você é tão soberbo, meu filho. Você é tão ambicioso. Deixa eu te dar pelo menos aquilo que é suficiente para que você possa enfrentar o mundo que você escolheu enfrentar. Porque tu estás prestes a sair desse paraíso que eu preparei para ti. Deus perdoa, mas Ele não livra as consequências. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Amados irmãos, eu destaquei algumas coisas que eu, pelo menos para mim, eu julgo importantes que nós pensemos, que estão inseridas nesse texto. Pelo menos a mensagem está inserida no texto. Primeira coisa, o versículo 1, capítulo 3, faz um elogio à serpente. Faz um elogio. A serpente mais sagaz de todos os animais selváticos. E eu destaco o seguinte, mais importante que ter sagacidade, mais importante que ter inteligência, é como nós empregamos tal capacidade. Como é que você tem empregado a capacidade que Deus tem lhe dado, meu irmão? Como temos empregado aquilo que Deus nos possibilitou ter? A sagacidade, a inteligência, a capacitação, a influência, o carisma. Nós temos contribuído para o bem do reino de Deus, da nossa família, da sociedade. Mais importante do que ter sagacidade é como nós estamos empregando. Mais importante do que ter inteligência é como estamos empregando a inteligência. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para que nós possamos usufruir da melhor maneira possível. Servindo, abençoando. É lógico que a serpente usou a sua sagacidade para um fim maléfico. Mas nós que conhecemos a Deus e o tememos, porque a serpente conhecia, mas não temia. Nós que conhecemos a Deus e o tememos, devemos colocar diante de Deus tudo o que Ele tem nos dado de possibilidade, os nossos recursos, a nossa capacidade intelectual. Tantas vezes temos uma retórica tão bela em determinados contextos, mas para falar do amor de Deus, temos tanta timidez. Temos facilidade para convidar nossos amigos para shopping, para cinema, para outros, mas temos tanta timidez para dizer, vamos à casa de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Mais importante do que ter aquilo que Deus tem nos dado é o que nós estamos fazendo com isso. Como eu estou utilizando aquilo que Deus me possibilitou ter.
lá no meu trabalho, que eu seja um profissional segundo o coração de Deus. Na minha escola, que eu seja um aluno segundo o coração de Deus. No meu lazer, que eu tenha um lazer diferente. Na minha família, que eu tenha uma família diferente. Porque Deus está comigo. E esse é o grande diferencial. O que eu tenho feito com essa capacidade que Deus tem me dado? A serpente tinha essa capacidade sagaz, inteligente, mas ela utilizou para um fim maléfico. Segundo destaque para a nossa vida, irmãos. Acredite em uma coisa que eu vou lhe falar. Não dá para ler esse texto sem considerar a existência do diabo. A existência do diabo, ele existe. Inclusive, não tenha medo da palavra não, que a palavra é a conotação daquilo que ele representa. A junção de duas palavras, dia e balo, quer dizer aquele que joga contra. Balo do verbo jogar, competir. Por isso a Bíblia diz que ele é o adversário das nossas almas. Ele é o nosso opositor. Ele é o devorador. E algo que eu destaquei nesse texto, que também está no versículo 1, é o seguinte: o propósito do diabo é fazer com que nós duvidemos da bondade de Deus. Vê o que diz a parte B do versículo 1. É assim que Deus diz: não comerás de toda a árvore do jardim? E ainda falas que ele é bom? Circunstâncias adversas tendem a nos levar a questionar se de fato o que vem de Deus é o melhor. Quantos de nós já não questionamos? Será que isso que eu estou vivendo, Deus deu as costas para mim? Ele é um Deus tirano? Ele não é bom? E temos dificuldade para observar que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, os que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que nos acontece, se amamos a Deus, o seu propósito é melhor que o nosso. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Deus. Ele tem uma resposta certa para a nossa vida. Mas o diabo fica colocando diante de nós: tá aí, você não é crente, como é que você enfrenta o desemprego? Tá aí, você não é servo de Deus, como é que você enfrenta essa enfermidade? Tá aí, você não é crente, como é que você enfrenta esse problema familiar? Que Deus é esse que não está com você nessa particularidade? E tantas vezes pela nossa fraqueza de fé, e tantas vezes pelo nosso casuísmo, e tantas vezes pelos nossos impulsos, imediatismos, nós muitas vezes temos a tendência de acreditar que isso é verdade, que Deus não sabe o que está fazendo. E o inimigo está o tempo todo mostrando que Deus é esse. Na verdade, Deus é Deus da bonança e é Deus no meio da tribulação. E eu quero dizer que nas tribulações nós percebemos melhor a sua presença do que na bonança. Nas adversidades nós percebemos melhor a sua presença do que na calmaria. Ele é Deus presente que consola em dias de tristeza. Ele é Deus que está conosco em todo e qualquer contexto. Até nas perdas familiares, quando temos Deus, nós sabemos que a nossa morte nesta vida é somente uma mudança de endereço. Porque viveremos eternamente na presença do Senhor. Amém? Você crê nisso mesmo? O crente precisa acreditar que existe céu. Que lá é céu porque Deus está presente. É isso que faz o céu ser céu. E o que faz o inferno ser inferno é a ausência de Deus. Que Deus é esse? O propósito do diabo, então, do adversário das nossas almas, aquele que quer nos confundir, é fazer com que nós duvidemos da vontade de Deus. Na verdade, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Ele é bom quando enfrentamos adversidades. E é bom também em tempos de vitória, em tempos de bonança. Em tudo, Deus merece
ser glorificado. Ainda destaquei, e esse destaque partiu do versículo 3, que o diabo percebeu que a mulher não era completamente fiel ao que Deus designou. Vê comigo aqui. Vem comigo. Olha no versículo 3. A mulher diz assim, não, mas das árvores do jardim a gente pode comer. O que Deus disse foi o seguinte, não comereis, nem tocareis nele, no fruto proibido, para que não morrais. O versículo 17 do capítulo 2 diz diferente. Deus só disse que não era para comer. E como é complicado nós colocarmos coisas na boca de Deus. Como é complicado. É por isso que existem pessoas hoje querendo determinar determinadas coisas. Querendo tomar posse. Querendo ser, sabe, porque Deus disse isso, isso, isso. Mas não observa o contexto. Como outra vez eu falei no nosso igreja, que o pai de aluno da escola onde eu trabalhei, falava o seguinte, olha, e ele começou a dizer, olha, eu estou vivendo diferente agora, onde eu ponho a planta do pé, eu determino que é meu, e quando eu quero algo, eu coloco a mão em cima, se eu quero um carro, eu coloco a mão em cima, digo até a cor que eu quero, sabe, eu determino que é meu, porque o meu Deus é dono de toda prata, de todo ouro. Aí eu disse, meu irmão, mas esse contexto é diferente. Quando ele falou de colocar a planta do pé, foi para Josué. Aí, não, mas tudo que tem na Bíblia é para mim. Eu disse, então você vai começar a construir uma arca quando? Noé contemporâneo. Se está tudo para você, a grande verdade é que aquilo que Deus tem para nós corresponde ao seu propósito bom, agradável e perfeito. Não é o nosso propósito. É o propósito de Deus. A mulher então colocou palavras. Olha, na minha ótica, eu acredito que o diabo pensou o seguinte, se ela acrescentou palavras aos desígnios de Deus, para ela, Deus não é absolutamente certo. Então está fácil de confundi-la. Então está fácil de ludibriá-la. Ela não é inteiramente fiel. Eu vou aqui dar um traço nela, facinho. Porque ela não observa exatamente que Deus é um Deus absoluto em sua palavra, em seus decretos, em seus desejos. Tantas vezes também somos assim. Nos tornamos vulneráveis porque não conhecemos de fato Deus. Não procuramos conhecer os seus desígnios. Não procuramos conhecer a sua palavra. Não procuramos conhecer exatamente quem Ele é. E aí atribuímos a Deus coisas que correspondem às nossas próprias ambições, inclinações, desejos humanos e carnais deste mundo. E aí nós nos tornamos pessoas fáceis de serem ludibriadas. Vem cá. Se você for perceber, há uma grande semelhança da investida da serpente em relação a Eva. Há uma grande semelhança entre a investida da serpente em relação a Eva e a investida do diabo em relação a Jesus lá no deserto. Ofereceu coisas muito semelhantes. A árvore é boa de se comer, transforma essa pedra em pão. Ela é boa de olhos, olha esse mundo todo que eu te dou, dizia o diabo para Jesus. Você vai se tornar onipotente. Se joga daí, Jesus, que os anjos vão te segurar. Porque o tempo passa, mas o velho homem continua o mesmo. Com as mesmas soberbas, com as mesmas inclinações. Eu tenho lido muito, que eu gosto de história. A história dos reis da Inglaterra, Henrique VIII, e aí tantos outros. Como a ambição é muito semelhante ao que vivemos nos dias de hoje. Logicamente, são contextos diferentes. A ambição, a corrupção. O homem continua assim. Se nós
abrirmos mão daquilo que Deus de fato tem para nós, nós nos tornaremos presas fáceis para o inimigo das nossas vidas. Muito bem. Ainda uma aplicação já chegando aqui na parte conclusiva para não cansar tantos irmãos. Destaco ainda. Por que foi que a investida da serpente foi tão bem sucedida, irmãos? E aí praticamente a gente já deu uma entrada, né? Versículo 6 fala o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, nós encontramos o seguinte, sabe o que João diz? Portanto, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Concupiscência da carne, a árvore parecia boa para comer. Meu amigo, meu jovem querido, quanta coisa você vai se deparar nesta vida que os seus olhos apreciarão. Não tem nada demais. É o máximo. É uma fruta boa para se comer, uma árvore boa para se... Aquilo que Deus falou, não. Não tem tanta importância não. Valorizamos muito mais aquilo que representa a concupiscência da carne. O nosso próprio desejo carnal, do que aquilo que Deus propôs para nós. Essa é a pura verdade. Porque ainda mais esse mundo que assumiu que é um mundo antropocentrista, que o homem está no centro, que tudo é feito em prol do bem-estar do próprio homem. Se vai me fazer bem, não importa. Se vai alimentar o meu ego, se vai me tornar uma pessoa melhor, mais satisfeita, então está tudo bem. Concupiscência da carne. A árvore é boa para comer. Eu quero dizer que tem muita árvore fora, boa para se comer, mas que vai certamente colocar numa condição de vergonha, como colocou o primeiro homem e a primeira mulher, que a Bíblia se refere. Concupiscência dos olhos era agradável aos olhos. Você acha que o diabo vai colocar uma coisa que seja desagradável aos seus olhos para lhe tentar? Obviamente não. É algo agradável aos olhos. É algo muito belo. Eu me lembro de um filme que eu assisti há alguns anos. Acredito que alguns irmãos podem ter assistido também. O Advogado do Diabo. Tá? Tudo parecia tão bonito, né, Jorge? Empregaço do advogado, né? Garoto novo, propósito de ir para Nova York, né? Apartamento pronto. Tudo que era belo começou a ficar feio. Quando começava a ver a imagem daqueles que estavam ao redor, eram zumbis. O mundo é bem esse retrato. Aquilo que hoje, jovem, é belo aos seus olhos, é uma mera propaganda para que você entre num beco sem saídas. Entrar. Adultos também, maridos, esposas, servos de Deus, tenham cuidado com a concupiscência dos olhos, porque nem tudo aquilo que nós vemos de fato corresponde à integridade da imagem que temos. O homem vê a superficialidade, Deus vê o coração.
Cuidado. Finalmente, a soberba da vida. Eu vou ter o entendimento. Eu vou ter todo o conhecimento. A soberba da vida. O desejo de ser como Deus. De ter o governo. O entendimento. Eu sou dono do meu nariz. Agora quem decide sou eu. Soberba da vida. Tolo. O reformador Martinho Lutero falava com muita propriedade que nenhum homem é dono de si mesmo. Ou ele é servo de Deus, ou ele é servo do pecado. Tolo é aquele que pensa que pode se autogovernar. Tolo é aquele que pensa que pode se autocomandar. Ou ele é comandado por Deus, e desejo tanto que todos aqui sejam dirigidos por Deus, comandados por Deus. Ele nos leva a pastos verdejantes, irmãos. Ele nos leva a águas tranquilas, irmãos. Ele nos leva a uma vida na sua presença, constantemente. Porém, ai daquele que pensa que está se governando, é um tolo. Porque ele está sendo governado pelo mal, pelo pecado. Soberba da vida. Eu desejo ser como Deus. Eu quero ter o governo. Eu quero ter o entendimento. Penúltimo destaque, irmãos. Quando temos, ou quando tentamos ser mais sábios que Deus, caímos fatalmente em um contexto de vergonha. Como é interessante isso, né? Quem aqui não conhece a história de Jonas? Profeta Jonas. Profeta Jonas. Eu vou dar um traço em Deus. Ele me mandou para Nínive, mas eu quero ir para Tarsis. Eu, na verdade, outro dia estava sendo mais complacente com Jonas, sabe? Porque eu estava vendo um pouquinho a respeito da realidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria, se não me engano. Era a capital da Síria. E a Síria era um país extremamente violento. A Síria tinha já massacrado o povo grego em guerras passadas. E eu entendo até a resistência que Jonas tinha. Eu vou evangelizar esse povo cruel, esse povo violento. Tu vais salvar esse povo. O maior problema que Jonas tinha, sabe o que é? E se eu pregar e eles se converterem? Eu vou ter que conviver com esse povo agora? E se eles se converterem? Melhor eu ir para Tarsis. Lá tem um povo mais selecionado. E ele pegou um navio para distante daquilo que correspondia à vontade de Deus. Quantos de nós queremos enganar a Deus? Queremos ser mais sábios que o Senhor. Por isso Davi dizia assim, se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu for até o mais profundo abismo, lá tu estarás. Se eu for até a extremidade do mar, lá também tu estarás. Tua mão me guiará. Eu estou fugindo de ti, mas ainda assim conto com o teu apoio. Com a tua mão me guiando. Com a tua mão me direcionando. Quando tentamos ser mais sábios que Deus, caímos fatalmente em um contexto de vergonha. Antes do pecado, ambos, homem e mulher, eram cobertos pela justiça de Deus. O pecado nos envergonha, nos deforma, nos afasta de Deus, irmãos. Em Cristo nós somos cobertos e lavados por seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Somos reconciliados com o Criador. Esse é o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi cantado agora há pouco. Somos reconciliados. Lição de casa. Leia Romanos 8. Leia Romanos 5. Você vai entender o que Jesus veio fazer. Veio nos reconciliar com o Pai. Veio fazer com que esse pecado todo que nos envergonha, nos deforma, faz de nós pessoas tão más. Esse pecado que traz, inclusive, traz um efeito, inclusive na mente. Até as nossas melhores obras, muitas vezes, quando nós avaliamos em nós mesmos, nós encontramos máculas. Eu vou ajudar o próximo, mas às vezes eu quero ajudar, mas olha, está vendo que eu estou ajudando?
Eu digo, mas Senhor, eu estou fazendo bem, mas ainda há em mim. É o efeito da queda. Os estudiosos chamam de efeito noético. Não de Noé, mas de noia, que dá origem à palavra paranoia, da mente. Nós temos mentes comprometidas. E só Deus para nos curar totalmente, para que as nossas ações não possam ser vistas como trapos de imundícia. Isso temos que fazer por Deus, pelo Senhor, e não por nós mesmos, porque nós mesmos temos muita coisa boa para oferecer. Tira Jesus da nossa vida para viver aqui. Tira a graça comum e a graça salvífica para viver. Porque pela graça comum ainda podemos fazer coisas simples, de ajuda ao próximo, de contribuição para isso, para aquilo. Mas tira isso, tira a graça bendita do Senhor. O que é que fica? É um caos. Caos. Triste aquele que tenta ser mais sábio que Deus. Triste aquele que procura fugir da presença de Deus. Finalmente, meus irmãos, tem uma palavra boa para a nossa vida, que é uma palavra de esperança. Vem cá para a esperança, querido. Vem cá para a esperança, ajeita. Apesar dos nossos desacertos, nós encontramos em Deus um cuidado sem igual. Deus é bom. Como Deus é bom. Eu vejo nesse último versículo que eu li, o versículo 21, algo tão precioso. Porque a gente vai lendo esse capítulo, e quando a gente vai lendo com o coração, vai criando em nós uma certa resistência. E aí a gente encontra esse contraponto, que é o cuidado de Deus. Eu vejo tanta sutileza, tanta bondade. Então, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e para a mulher que os vestia. Meus queridos, Adão e Eva tinham feito o quê? Com folhas, né? Com folhas de figueira, como aquilo suprido provisoriamente. Nem isso. Deus olhou para eles: vocês são meninos. Como vocês são meninos, vem cá. Eu vou lançar vocês no mundo. Vocês vão viver com dificuldade. Você, mulher, vai ter dificuldade, vai sentir dor no parto. Você, Adão, você vai comer do fruto do teu trabalho agora. Enquanto você viver, eu vou te lançar no mundo, mas vem cá, eu não vou te lançar no mundo com essas ridículas folhas de figueira, não. Eu não vou te lançar no mundo com essa ridícula vestimenta, não. Nem se vestir tu sabes. Nem cobrir a tua nudez tu sabes. Vem cá, garoto. Vem cá, menino. Eu acredito que Deus faz isso com tantos de nós. Ele fez isso comigo. Vem cá, que tu não sabes nem trocar fralda. Vem cá. Eu vou te vestir adequadamente, pelo menos te dar o mínimo de condição para que você enfrente o mundo. Eu vou te proporcionar o mínimo de condição para que você enfrente esse mundão. Assim Ele quer fazer contigo, jovem. Assim Ele quer fazer com cada um de nós. Davi, Luísa, eu quero te vestir para que vocês tenham um casamento na minha presença, que vocês vejam se tem condições. Vem cá. Eu vou colocar uma vestimenta de pele um pouco mais resistente. Assim Deus fez com, não sei se fez com você, mas Ele fez comigo. Logicamente guardadas as inúmeras proporções. Mas isso representa tanto cuidado, tanta afeição, tanto amor. Apesar de eu ser tão infiel, Ele me vestiu adequadamente. Ele me deu o mínimo de condições para que eu tivesse uma vida digna, para que eu enfrentasse a enfermidade com dignidade, para que eu pudesse enfrentar o desemprego com dignidade, para que eu pudesse enfrentar o mercado de trabalho com dignidade, para que eu pudesse enfrentar o desafio de ser família com dignidade.
para que eu pudesse enfrentar os desafios com dignidade. Eu vou te dar pelo menos uma vestimenta adequada. Eu vou te dar pelo menos essa condição. Agora caminhe na minha presença. Você há de perceber que nada há de lhe faltar. Esse é o Deus que cremos. Esse é o Deus que se revela até quando somos tão infiéis, tão distantes. Até quando a soberba é evidenciada em nossas ações. Até quando a cobiça invade a nossa vida, tanto da carne quanto dos olhos. Ainda assim Ele diz: vem cá que eu vou te vestir, meu filho. Eu vou te preparar para enfrentar a vida. Esse Deus continua sendo o mesmo de hoje, que nos prepara adequadamente para enfrentarmos os desafios, para enfrentarmos as venturas e desventuras da vida. Onde na sua presença, querido, considere aquilo que Deus tem para você. Não coloque palavras na boca de Deus. Do contrário, você se tornará presa fácil para o inimigo. Andemos na presença do Senhor. Amém? Você concorda com isso, querido? Baixemos as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor.